Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos continuar com a exposição de 1 Pedro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na Epístola de 1 Pedro. Nós faremos a leitura a partir do versículo 13, onde nós paramos, melhor dizendo, fomos até o 12, né? Hoje nós iremos até o versículo de número 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso entendimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem pecado de pessoas, melhor dizendo, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra lida, porque o Senhor fala conosco. Nós cremos que Cristo é o profeta por excelência. Nós cremos que o Senhor se revela a nós por meio da tua palavra inspirada. Então, Deus, nós te pedimos, rogamos que o Senhor, ó Deus, desvende os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Nos ajude, ó Deus, a compreender a tua palavra. Ó Senhor Deus, nós nos achegamos a ti com fé, com a fé de que o Senhor, desde o começo desse culto, tem ministrado, o Senhor tem falado. Nós prontamente respondemos com os cânticos, com as orações, e o Senhor, Deus, sendo glorificado. Ó Senhor Deus, e nós nos aproximamos do Senhor com temor e tremor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor irá falar a todos nós e devemos estar atentos à tua voz. Então, que o teu Santo Espírito opere em nós, faça aquilo que nós não podemos fazer como homem, mas que o teu Espírito tem poder para falar, para dar entendimento, desde o pequeno que está aqui ao mais velho. Teu Espírito é o mesmo e administrar o nosso coração. No nome de Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, logicamente, você já deve ter percebido que o tempo todo Pedro, nessa carta, ele fala acerca da eleição. Ele trata isso desde a sua introdução. Está se dirigindo aos eleitos. Pedro está usando uma linguagem que é entendida por nós. A eleição, o trabalho de Deus de nos converter, sem merecermos, sem fazer nenhum esforço por obra para merecer essa salvação. Então, nós estamos nesse grupo de eleitos. Então, tenha em mente que Pedro falou para o seu público, que eram judeus de fala grega, ali do mundo romano. Mas tenha em mente também que nós também somos Israel de Deus. Somos a igreja do Senhor. Então, com isso em mente, nós entendemos e cremos tão somente que nós também somos eleitos do Senhor, então Deus está falando conosco, por meio da sua palavra. Então, o que é que você tem em mente quando você escuta a palavra eleição? Logicamente, nos dá um entendimento correto de que Deus predestinou-nos para a vida eterna. Predestinação é Deus escolher homens pecadores para viver a salvação. É lógico que, como conversei com o irmão aqui no começo, na escola dominical, existem os predestinados para a condenação.
Por mais que o homem não queira entender isso, seja difícil, mas Deus escolheu, Deus predestinou. E se Deus escolheu, quem somos nós para dizer, Deus, o Senhor está errado? Não, longe de nós. Nós já vimos isso, irmãos, nos versículos 3 a 12, como Pedro fala da vida eterna, como ela é constatada na regeneração. Isso, ou seja, o Senhor nos restaurou, nos regenerou espiritualmente. Ele agora preserva em nós uma fé viva, uma fé eficaz. E essa fé, ela é, digamos, evidenciada na nossa peregrinação, quando as dificuldades nos acercam, quando elas chegam em nós, quando elas batem na nossa porta, quando as provações, quando os tempos difíceis. Mas aí o Senhor que nos concedeu a gloriosa salvação, lá, digamos, desde o Antigo Testamento, já estava anunciada isso, lá em Gênesis 3:15. Você vê os profetas, você vê os pais da igreja apontando para a obra redentora de Cristo, o qual Pedro disse que os anjos olharam, né, como se estivesse colocando a cabeça, anelavam por aquilo, admirados pela forma tão maravilhosa, o amor que Deus tem dispensado para nós, o seu povo. Ou seja, os anjos, irmãos, não tiveram inveja, mas ficaram admirados como é que, vendo o amor de Deus por pecadores miseráveis serem tão amados por um Deus tão santo como nós. E aí agora, a partir do versículo 13, até o final dessa epístola, Pedro, ele dá uma ênfase na importância de uma vida santa. E essa vida santa deve ser apresentada na vida daqueles que foram ou que são salvos. Então, para o restante desse capítulo, nós vamos olhar sempre para a vida a qual fomos salvos. Olhando nessa perspectiva de Pedro, nos mostrando que até o final da carta, o apóstolo nos conduzirá, mostrando a importância de uma vida santa apresentada no nosso dia a dia. Então, do versículo 13 ao 17, nós vemos a nossa vida em relação a Deus. Vamos olhar para a nossa vida em relação a Deus e em relação aos nossos irmãos. Deus não somente, irmãos, predestinou para a vida eterna, mas também Ele predestinou a maneira como devemos vivê-la neste mundo. Então, um eleito, um predestinado, não pode viver de qualquer jeito. Eu sou eleito mesmo, uma vez que Deus me elegeu, predestinou para mim para o céu, então não tem como ir para o inferno, então agora eu vou fazer o que bem quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. É um equívoco muito comum, cometido por muitos crentes, pensarem que a vida eterna ela é tida ou dita apenas nesses termos. É fato, irmãos, que toda a sua plenitude será vivida lá na eternidade, mas enquanto a eternidade não chegar, enquanto a eternidade não chegar, devemos viver neste mundo, mas de uma maneira que agrada a Deus, não do jeito que a gente quer. Ele predestinou não somente o fim, mas Deus também predestinou os meios. Vejamos então, primeiramente, a nossa vida em relação a Deus. Primeiramente, como nós devemos viver diante de Deus? Como deve ser a nossa atitude? Esta é a pergunta, irmãos, que estes versículos se propõem a responder. E a resposta, ela já está implícita no texto. A resposta é em santidade. Ou seja, é o alicerce. A Escritura, desde dessa santidade, é o próprio Deus que nos chamou. Veja que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que aquele que é santo nos chamou para sermos de igual modo, não termos a santidade igual a Deus, logicamente, meus irmãos. Então você tem aqui uma declaração, você tem aqui uma ordem divina, a partir do versículo 16. E ela vai nos oferecer um entendimento
de que Pedro está dizendo aqui sobre a santidade na vida dos crentes. A santidade de vida a qual Deus requer de nós. É interessante que hoje é muito comum você ver as pessoas querendo comprar uma receita de santidade. Então elas recorrem a ChatGPT, elas recorrem a livros, a livretos. Então perceba, a santidade, a base dela, a estrutura dela, ela parte tão somente, inteiramente na graça de Deus. A santidade de vida não é um produto humano. O máximo que o homem consegue fazer nesse sentido, irmãos, com suas próprias forças, é se tornar um legalista. Como é legalista? Então, é a forma como ele se veste, a forma como ele se impõe, se ele ora muito no monte, ou se ele ora muito de joelho, enfim. E aí, você tem o quê? Você tem uma hipocrisia revestida aqui de uma santidade, que nada tem a ver com as Escrituras, porque a pessoa torna-se um legalista e, consequentemente, um arrogante, dizendo, não, se você quiser ser santo, crente, o modelo sou eu. Ou, na verdade, ele está apresentando para você um legalismo. Por que eu digo arrogante? Porque o homem passa a confiar nele, passa a confiar nos métodos que ele mesmo constrói, e não em Deus. Então, ele começa a produzir uma santidade à parte de Deus, sem estrutura. E Pedro, ele diz no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, veja, Pedro está trazendo à mente uma coisa do intelectual, de você ter consciência, né, do que está acontecendo, cingindo o vosso entendimento, ou seja, sendo sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Quem está trazendo? A revelação, ou seja, as Escrituras Sagradas. Esperar inteiramente na graça de Deus, irmãos, é saber o começo e o fim da nossa salvação. Então, a nossa salvação começa em Deus, é obra de Deus. Pedro, na língua grega aqui, ele traz aqui uma conjunção, por isso, no começo desse versículo, é a passagem do que foi afirmado anteriormente sobre a nossa vida. Ela é maravilhosa, ou seja, a salvação operada em nós, o que Deus operou em nós para a inferência daquilo que devemos ser e devemos fazer. Pedro, então, diz que os crentes devem estar preparados. Preparados para quê? Irmãos, Pedro está dizendo isso porque é necessário que aqueles irmãos tivessem cingido o entendimento. Veja, no texto grego, a expressão cingindo os lombos do vosso entendimento, que aparece aqui nesse texto, é um termo oriental que, na verdade, é usado como uma vestimenta oriental em largas, e eram presas por um cinto de uma faixa, pelo menos na cintura, para facilitar os movimentos numa caminhada. Vocês sabem, na Palestina, no primeiro século, os homens vestiam aquelas túnicas. Então, por exemplo, se um homem fosse correr, ele não podia levantar as suas vestes e mostrar parte dos seus joelhos. Era vergonhoso. Então, por isso usaram-se, então, essas vestes aqui, que era, nesse sentido, era presa no cinto, para facilitar os movimentos numa caminhada. Eles prendiam nas orlas de suas vestes, nesse cinto. Então, o que Pedro está dizendo aqui é: estejam preparados para agir de forma santa. Essa é a expressão, irmãos, que aparece aqui, essa é a preparação. Então, Pedro está dizendo, isso começa na mente. A santidade nas ações é resultado de uma mente cultivada na santidade de Deus. Então, a santidade não é produzida externamente, ela primeiramente acontece dentro de nós. Alguém que tem a convicção de estar diante de Deus santo o tempo todo tem sua mente cativa na santidade de Deus. Então, por isso, perceba,
Quando nós estamos diante de Deus, irmãos, às vezes a gente fala e não tem ideia do que a gente fala. Estamos na presença de Deus, estamos diante de Deus, mas diante de Deus de qualquer modo, de qualquer forma, sendo irreverente, não compreendendo a sua santidade e a sua majestade. Então é perigoso para nós dizer que estamos diante de Deus e não agir como tal. Então Deus está diante de nós e parece que ninguém está diante de nós. Por isso, na adoração, no culto, se requer de todos nós, irmãos, um santo procedimento, ou seja, uma consciência, um olhar fixo para a santidade de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, nos despir de muitas vezes desse sentimento de que Deus é apenas santo e falamos apenas para falar, mas não experimentamos essa santidade dele perto de nós. É por isso Pedro está dizendo, vocês estejam preparados para fazer a vontade de Deus. Aí Pedro diz, como é que vocês se preparam? Estejam sóbrios. Sóbrios aqui é o contrário de ébrio. O ébrio é o bêbado. Alguém cujas faculdades mentais e físicas estão embotadas, distorcidas por alguma coisa que cause uma espécie de entorpecimento. Assim, nós vemos que a sobriedade espiritual é tanto uma atitude de despojamento quanto de revestimento. Devemos, então, nos despojar de tudo quanto possa embotar a nossa mente ou nos desviar da santidade de Deus. Irmãos, e como isso é fácil, às vezes a gente não percebe de uma forma muito sutil, de tirar a atenção daquilo que deve ser dado a Deus, de cultivar um pensamento. Às vezes nós estamos aqui sentados, ouvindo a mensagem no culto, mas nossa mente está lá fora, programando o amanhã, que nem aconteceu, nós nem sabemos o que vai acontecer, mas a minha mente está lá fora, viajando. Perceba como isso é estranho a quando eu digo que eu sinto a presença de Deus e que eu creio que Deus está presente no culto. Pedro também, no sentido de preparar, ele diz, olha, vocês não apenas devem estar sóbrios, mas vocês também devem ter esperança. Mas não nutrir uma esperança qualquer, de qualquer forma, mas sim aquela que está depositada, quando ele diz, inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, Pedro, ele se refere à esperança que é um resultado da certeza da volta de Cristo. Pedro, ele está dizendo aqui que a esperança do crente, ela não está um governo melhor amanhã, apesar de que os cristãos devem orar por isso. Mas Pedro está dizendo que a esperança do crente está na volta de Cristo. Os crentes devem esperar inteiramente, a palavra que aparece aqui do grego, completamente, dá ideia, sem reservas, pela volta de Cristo. Não devem duvidar um minuto sequer de que Ele voltará para buscar e levá-los ao eterno lar. Porque aqui não é a nossa casa. A qualquer momento Ele se revelará glorioso entre as nuvens. Ele arrebatará a sua igreja santificada e glorificada pelo seu próprio Espírito. E é por isso mesmo, irmãos, que os crentes devem lutar pelas suas mentes, não permitindo que nenhum pensamento incrédulo os faça dividir da promessa de Cristo. Como é fácil, muitas vezes, as sutilezas de Satanás, colocando os seus pensamentos, querendo então desviar, trazer tristeza e duvidar das promessas de Deus. A graça de Deus que lhe foi revelada, irmãos, deve ser a base da sua esperança, de você confiar em Deus. Este Deus que operou tão maravilhosa salvação na minha vida e na sua vida, ou seja, na vida dos eleitos, certamente Ele buscará a sua igreja e aonde estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Aqui eu faço, então, a primeira aplicação no versículo 13. Eu digo a você que lute pela sua mente. Lute com os pensamentos indesejados. Por quê? Porque pensamentos determinarão as suas ações.
E não é fácil. Seja sincero, a não ser que seja diferente de mim. Nós lutamos porque o tempo todo a nossa mente quer nos distrair. Então, discipline sua mente. Traga ela sempre cativa à santidade de Deus. Encha ela com a sua palavra. Não permita sequer uma ação sua que seja contrária à palavra de Deus. Mas mesmo assim, se você vier a falhar, você deve confiar e esperar inteiramente na graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque a salvação não é obra das suas mãos. Nós não fizemos nada para recebê-la. Mantenha a sobriedade da sua mente, evitando que possa entorpecê-la, torná-la confusa. Para isso, irmãos, eu preciso fixar os meus olhos em Cristo. Eu preciso, então, encher a minha mente de Cristo, o meu coração de Cristo, que o Evangelho possa suprir todo o espaço. Muitos crentes ficam alarmados e apavorados quando passam por eventos catastróficos que certamente antecederão a volta de Cristo. É muito comum você ver as pessoas desesperadas. Por exemplo, você está vendo agora aqui no Brasil, Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora e a adjacência ali, a chuva levando casa, deixando pessoas em situações precárias, pessoas até perderam uma vida. E onde está Deus nesta hora? Deus continua no trono, governando soberanamente todas as coisas. Isso não me faz olhar para esses eventos e achar que o mundo está perdido, que o mundo não tem um regente, não tem um controle. Não! Esses eventos, eles são necessários, eles devem acontecer, porque eles antecedem a volta de Cristo. Mas para que você não caia no desespero, você deve então manter a sua esperança inteiramente na graça de Jesus Cristo, porque foi Ele que lhe salvou, foi Ele que lhe regenerou. E é por isso, irmãos, que você então tem o direito de herdar a vida eterna, porque Cristo lhe concedeu. O segundo ponto nosso aqui está no versículo 14 a 16. A santidade de vida a qual Deus requer de nós também nos conforma ao caráter de Deus. Volta os seus olhos comigo no texto. Pedro vai dizer, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos mostra que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, como diz lá Gênesis 1:26. Ou seja, Deus nos criou com plenas condições de estarmos na sua presença. Apesar de que o pecado de Adão, a desobediência de Adão, ela mexeu com as nossas faculdades, com a nossa capacidade de pensar, com as nossas emoções. Mas, no entanto, irmãos, Deus, pelo pacto da graça, Ele proporcionou um relacionamento com Ele mesmo. Porém, por mais que o pecado do homem fez com que ele ficasse banido da presença de Deus, e quando eu digo banido, eu digo o homem não convertido, ele está alienado de Deus. Mas quando o Evangelho encontra o homem, quando ele converte o homem, então ele regenera o homem, converte o homem. Então aquela comunhão que ele perdeu, Adão perdeu no Éden, agora ela se encontra, agora ela retorna por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, Cristo veio para restaurar a imagem. A imagem ainda está em nós, mas agora é uma imagem distorcida. Antes da queda, você tem a imagem de Deus difundida do homem de forma perfeita.
chegasse no Éden e perguntasse a Deus como vê uma obra perfeita, a sua imagem, Deus dizia, olhe para Adão. Mas agora essa imagem no homem, mesmo regenerado, ela está distorcida. Irmãos, ou seja, transformar o caráter pecaminoso do homem em um caráter santo, santificado, só pode ser uma ação direta de Deus, onde ele leva o homem a perseverar em santidade. Deus, por sua misericórdia e graça, faz com que todas as coisas na vida de seus filhos contribuam para esse propósito, a saber, conformá-los à imagem. Então Pedro está dizendo, porque vocês são crentes convertidos, é possível que o caráter de Cristo seja presente na vida de vocês. Essa conformação só se dá por meio de uma capacitação divina. Por isso que o homem natural não pode. Pedro chama os crentes de filhos da obediência, ou seja, agora por causa do evangelho, é possível que o homem obedeça ao seu pai. Os homens não se fazem filhos de Deus, mas sim Deus é quem faz seus filhos. E ao fazê-los seus filhos, Deus os capacita com seu espírito para serem filhos obedientes. Então, como é que acontece essa capacitação? Ela acontece à medida que nós nos tornamos filhos de Deus, uma filiação divina, assim por se dizer. Como é que ele faz isso? Ele faz da mortificação do pecado da velha natureza. Como isso acontece? Essa mortificação é tanto um despojamento quanto um revestimento. Despojamento é aquilo que não deve ser feito. Despojar. Não vos amoldei as paixões que teneis anteriormente da vossa ignorância. Então você deve se despojar. A palavra aqui foi traduzida por paixões, mas no grego ela é um substantivo que ela pode ser usada como mais fortes desejos. Esses fortes desejos da velha natureza são caracterizados pela uma ignorância. Exatamente a palavra que aparece aqui, constatando com a mente sábia e sóbria do versículo anterior. Lembra do versículo anterior? Então aqui revela que uma mente sóbria, ela deve adquirir o conhecimento. Então Deus, por meio da iluminação espiritual, ele efetuou, irmãos, isso na nossa vida. Então, o ignorante aqui é, portanto, aquele que não tem o conhecimento de Deus. E justamente por não conhecer a Deus, ele se entrega a fortes desejos pecaminosos. Por isso, esses desejos pecaminosos amoldado, melhor dizendo, a palavra que aparece aqui dá essa ideia. O particípio do presente na língua grega, ela está na voz média. O grego é uma língua que ela tem 3 vozes. É a voz média, passiva e ativa. Nesse caso aqui, o particípio do presente médio da língua grega diz conforma, da ideia de moldar-se a um esquema assumindo a forma deste. Enquanto o sábio é sóbrio, é governado por Deus, o ignorante é governado por si mesmo e pelos seus desejos pecaminosos. Não nos iludamos, porque o nosso coração estará sempre sob o domínio de algo ou alguém. É por isso mesmo que enquanto o sábio é sóbrio, filho de Deus, o ignorante, ele é filho do diabo, como diz João, no capítulo 8, versículo 44. Então, irmãos, Pedro está dizendo que o revestimento é aquilo que deve ser feito. Como é que faz isso? Pedro vai dizer, pelo contrário, é santo aquele que vos chamou, então tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. E aqui, irmãos, é um dos pontos mais difíceis para nós cristãos olhar para esse texto, para a exigência desse texto. Todo o vosso procedimento. Mas por quê? Qual é a exigência aqui? Por que ela está aqui? Sede santos, porque eu sou santo. Então o padrão aqui não é no homem. O padrão aqui
é a própria santidade que está em Deus. E a fórmula, como esses dois versículos se encontram aqui, nos indica tanto, irmãos, a soberania de Deus quanto a responsabilidade pessoal do homem em relação à santidade de vida. Ou seja, Deus é santo, ele opera em nós, no entanto, existe a responsabilidade humana. A soberania de Deus é atestada no fato de que Deus é o padrão, ele é o princípio que sustenta a nossa santidade. Como aponta as palavras, segundo é santo aquele que vos chamou, é uma ordem divina, então devemos nos tornar santos, não há uma terceira via, uma segunda via aqui, Deus é quem nos promove nessa posição de santos. Ele quem aplica em nós a santidade. Essa santidade é a própria santidade do Cristo, e nós se torna aceitável a sua presença. Por isso que Deus nos aceita. Por que é que Deus recebe a sua adoração? Por que é que Deus recebe a sua oração? Por que é que Deus responde a sua oração? Por que é que Deus responde? Por que Deus permite você estar no culto? Por que Deus recebe toda a adoração? Por causa da presença real de Cristo no culto. Porém, quando eu digo soberania de Deus, quando eu digo responsabilidade humana, cabe a cada um de nós permanecermos nesse estado de santidade, em todo o nosso procedimento. Você pode dizer, mas eu não consigo. É difícil ser santo em todo o procedimento. Sim, o fato de ser difícil não significa que você não deve se esforçar. Essas palavras ecoam as de Cristo no Sermão do Monte. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, a máxima aqui é, devemos nos esforçar. Devemos obedecer, porque o padrão de santidade não é nosso, não é ninguém que impõe, mas é Deus. Aplicando o versículo 14 e 16 para nós, eu diria que a santidade de vida requer, a santidade de vida que Deus requer de nós é a expressão do caráter de Deus em nós. Veja, a expressão do caráter de Deus em nós. O objetivo de Deus ser glorificado através do nosso testemunho, irmão. Esse é o ponto. O Senhor Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A luz de Deus brilhando diante dos homens através dos crentes. Para quê? Para que vejam as vossas obras e o glorifiquem a Deus. Então, quando os homens vão olhar para as nossas obras, eles não vão dizer, opa, você é um cara bom, você é gente boa. Não, eles vão olhar para as nossas obras e devem glorificar o vosso Pai que está nos céus, como diz Mateus. Mas, por vezes, a gente tem um entendimento errado de boas obras. A gente quer fazer, quer receber elogio, e se a gente não receber, a gente fica zangado ainda. Quando pessoas olharem para nós e observando todo o nosso procedimento, elas chegarão a uma conclusão. Elas chegarão à conclusão de que a forma de como agirmos assim é porque algo sobrenatural está acontecendo em nós, e isso só pode ser da parte de Deus, e não vem do homem. A santidade de Deus, irmãos, a santidade que Deus implantou em nós, ela está no nosso coração. E ela deve ser constantemente, irmãos, constantemente cultivada. Essa é a nossa responsabilidade. Depois de lhe mostrar os fundamentos teológicos de seus argumentos, Pedro agora passa-lhe a fazer-lhe como isso deve ser colocado em prática. Veja o versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que você, exceção de pessoas, julga segundo as vossas obras, de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da visitação. Irmãos, eu diria, Pedro está mostrando para nós uma visão de mundo. Ele diz, olha, como Deus trata vocês. Deus nos chama de filhos.
É interessante que nos tempos do Antigo Testamento, Deus era considerado o pai do povo. Você vê isso lá nos Salmos, por exemplo. Mas foi no Novo Testamento que Cristo nos ensina a orar a Deus chamando-o de Pai. Porém, se invocarmos, ou se o invocamos, que é clamar sobre essa ideia, como nosso Pai, devemos então levar em máxima consideração este privilégio que nós temos. Pois o Pai Celeste é santo, então ele exige agora o quê? Santidade de seus filhos. Então, eles devem ser seus representantes neste mundo. Isso quer dizer que nós refletimos a imagem de Deus, no seu caráter, o caráter de Cristo. Eles não podem representá-lo de uma forma agradável sem viver uma vida santa. Se viverem desleixadamente, ele mesmo será juiz dele. É exatamente isso que o versículo 17 também está nos trazendo. Sem acepção de pessoas, ele julga segundo as obras de cada um. Irmãos, essas palavras devem infligir o nosso coração com mais profundo temor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então perceba, o tempo todo Deus está esquadrinhando o nosso coração. Então essas palavras devem afligir o nosso coração com profundo temor, porque está afirmando que na genuína graça de Deus gera no coração dos crentes a mais profunda segurança de que nada poderá demovê-la de sua presença. Porém, em momento algum, podem se descuidar dessa condição, dessa santa filiação. Em vez disso, devem se portar com temor durante o tempo da peregrinação. Qual é o tempo da peregrinação? Não sei se vocês lembram, mas no começo, quando eu comecei a expor Pedro aqui, quando Pedro fala no capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eu disse aqui, irmãos, que esses irmãos eram forasteiros. Mas nós não somos forasteiros, nós somos peregrinos. Então, estamos peregrinando, estamos caminhando, galgando. E um dia nós retornaremos para o lar. Um dia nós retornaremos para o lar. E aplicando o versículo 17, concluindo aqui, eu diria que só chamar Deus de Pai não é suficiente. Até os cristãos católicos fazem isso. Só chamar Deus de Pai não é suficiente. Nós precisamos viver como filhos dele. Como a gente faz isso? Com o nosso comportamento neste mundo. Como estamos nos comportando. Ou seja, a sua identidade. Quando você vai a um estabelecimento, ou quando você vai a um departamento, poder público, algo do gênero, eles pedem a sua identificação. É possível que boa parte do brasileiro hoje tenha o seu CPF decorado. Os adultos, pelo menos os adolescentes que mexem com a internet. Se eu pedir o CPF de cada um aqui, os adultos, eles vão dar aqui. Decorado. Sua identidade. Mas a nossa identidade aqui, irmãos, no mundo, é Cristo em nós. É o Evangelho sendo vivido. As circunstâncias dessa vida devem apenas revelar o nosso caráter e não determiná-lo. Então eu não devo agir de uma forma em uma determinada situação por causa da circunstância.
uma vida de temor a Deus, ela desfrutará de uma eternidade de alegria, de amor na presença de Deus. Essa é a esperança que eu tenho e que eu espero que você tenha também, como filho de Deus, como eleito de Deus.